Beleza, Gustavo? Todos me ouvem bem? Sim, mais ou menos. Ah, legal. Boa noite a todos. Bacana ver, né, todo esse movimento, toda essa apresentação, né, e essa fala. E aí, logo no início, né, alguns não tinham entrado, mas a Miriam tinha falado, né, você participou do início, né, é, eu e o Rodolfo, né, e mais alguns, né, o Ian, que também tá aí, a, o Igor, né? A gente brinca que quando a gente chegou aqui era tudo mato, né? Porque falar de inovação, falar de empreendedorismo era uma coisa assim até um pouco muito abstrata, né? Mas a gente fica muito feliz de tudo que aconteceu, todo esse desenvolvimento e essa galera que está tocando, né? Que está dando continuidade a todo esse sonho mesmo, né, que é promover, né, o empreendedorismo e a inovação e transformar, né, através desses fatores, né, o ambiente, a sociedade, né, tudo, né, como um todo, assim. E assim, né, a Miriam e a Isadora, né, não, a Miriam tá até online, mas a Isadora ainda não entrou, né, então, queria só dizer que essa fala, né, ela não é fala minha, mas é fala de uma inquietação nossa, né? Iniciou-se a partir da Isadora, que teve, né, todo um pensamento que depois ela até vai dividir com vocês, e reverberou um pouco na Miriam, né? E aí também fui chamado para essa conversa, então acho que é um pensamento e uma fala nossa, né? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais esse tema, né? Como o Gustavo até muito bem colocou, muito atual, né? Muito atual e a gente como comunidade, aí eu, né, me inserindo dentro desse processo também, a gente não pode deixar de falar, deixar de discutir, deixar de conversar sobre isso, até para que a gente não reproduza, vamos dizer assim, né? Coisas que a gente vem visualizando na nossa sociedade como um todo, né? E mas se a gente fosse pensar assim, né, no início, né, num, num momento start, vamos dizer assim, né, de todo essa grande discussão, esse grande movimento mesmo, né, que a gente tem visualizado a respeito da questão representatividade, né, a gente não tem como não associar, né, ao advento da internet, né, ao acesso maior às informações, né, hoje, com as tecnologias, né, de informação e comunicação, você consegue ter acesso, né, a tudo que está acontecendo no mundo de uma forma muito rápida, né? Então isso também possibilitou com que muitos espaços, né, que até então, muitas populações, muitas pessoas que até então tinham ali um pensamento fechado sobre determinadas questões, né, até muito por conta de determinados locais, pela questão cultural, tradicional, né, tiveram acesso a um outro olhar sobre aquelas questões, né? Tiveram acesso a outras informações, vamos dizer assim, né? E a partir desse acesso de mais informações, de maior conhecimento, né, promoveu-se debate, né? Será que realmente é por aí? Será que isso tem que ser assim? Será que isso vai ser sempre assim, né? Então, se a gente pudesse colocar um marco temporal, né, e até mesmo um marco conceitual, seria isso, né? Esse advento da informação, esse advento do conhecimento, essa ampliação possibilitou maior discussão sobre as coisas, né? E a partir disso, né, dessa maior discussão, houve também um refletir sobre o paradigma que havia nos levado até aqui como sociedade, né? Será que isso ainda serve? Será que determinados grupos, determinados pensamentos, determinadas modos de fazer, né? Será que isso ainda vai levar a gente para uma sociedade, para um ambiente melhor, né? Então isso começou a ser questionado, né? Tudo que a gente acredita que é verdade ou pensa como verdade, né? Realmente é uma verdade, né? E aí a gente começa a mexer, a pensar sobre as estruturas que a sociedade está organizada, está centrada, né?
E isso é muito favorável, porque mexe com questões muito íntimas, né, de muitos seres humanos, né? A gente até brinca, né, que há aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Quantos dos nossos pais, nossos familiares mais antigos, né, tinham visões extremamente retrógradas, né, sobre determinadas coisas, sobre determinados grupos, né, sobre determinadas pessoas, né, posturas, vamos dizer assim, que hoje, né, as gerações um pouco mais atuais, mais novas, né, estão fazendo questionamentos claros, né, veementes, explícitos, né, com relação a essas posturas. Questionando mesmo, né, será isso não serve para mim, né? Isso eu não quero reproduzir esse tipo de fala, não quero reproduzir esse tipo de pensamento, né? Eu vi que em outras partes do mundo não é assim, né? Então isso tem gerado essa grande transformação, né? E por que tudo isso, né? Se a gente for parar para olhar, né? Determinados modos de vidas, determinadas formas de vida, determinados pensamentos, né? Eram minimizados, né? Eram diminuídos, né? De uma certa forma, em detrimento de outros, né? Que eram hegemônicos, né? Que eram muito vou colocar que eram muito supervalorizados, né? E aí, esses outros grupos, né, que tinham outros modos de vida, outros pensamentos, outras formas de enxergar as coisas, né, eram menosprezados mesmo, né? Não eram tidos como detentores de conhecimento, detentores de informação, ou até, de uma certa forma, primitivos, né? E o que a gente tem visto mais recentemente, né, é justamente a emergência desses outros grupos, né? Desses grupos até então minimizados, né, pouco valorizados, vamos dizer assim, né? E toda a potência que esses grupos, né, ao longo de suas histórias tiveram, né, e pouco era acessado, pouco era explorado, vamos dizer assim, né? Então, quando isso começou a emergir, né, a fala da diversidade ela também começou a ficar mais clara, né? E aí eu já vou chegar no ambiente empresarial, né? Mas é só para a gente entender o contexto de tudo, né? E compreender, né? Que hoje, né? Hoje, né? Mais recentemente, autores muito renomados, autores, né, considerados, né? Para a ciência, para a literatura científica, vamos dizer assim, né? Eles têm reforçado, né? Que foram grupos, né, que até então foram subalterizados, né, foram grupos que até então foram minimizados, que detêm ou que possuem conhecimentos, né, que vão nos ajudar a, como planeta, como humanidade, dar um passo evolutivo, né? Porque é exatamente na cultura desses povos, na forma de interação dessas pessoas, né, na forma de visualizar o mundo, que há saberes muito significativos para a nossa nova forma de viver, vamos dizer assim, né? Então, por isso esses outros modos de vida, né, começaram a ser valorizados e a diversidade começou também não é por isso, né, mas um dos motivos, né, vamos dizer assim, a diversidade começou a ser mais tratada, né, dentro de todos os ambientes, vamos dizer assim, né. Então, até então, né, esses outros modos, essas outras formas de viver, né, o diferente era tido como errado, né? E aí a gente, até mesmo por cultura, por forma, né, de não. Vou colocar que também até mesmo não refletia muito sobre aquilo, simplesmente falava aquilo, simplesmente reproduzia aquilo, né? Taxava isso como errado e tendia, né, a ser preconceituoso, né, com esses outros grupos, né? Tendia a minimizar, a desprezar, a menosprezar, né, todos esses outros grupos, né? E isso não favorecia um olhar muito maior sobre as coisas, né? Era mesmo
um olhar muito de uma parcela muito pequena da população que prevalecia sempre nas questões, nas discussões e até nas formas de fazer as coisas, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente começa a olhar todo esse contexto, essa estrutura, né, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. E uma vez trazendo isso para a nossa realidade, a gente vai refletir: quanto disso eu tenho reproduzido? Quanto disso eu ainda não parei para refletir, não analisei e não transformei a forma de lidar com isso, né? E aí, quando a gente fala desses grupos, para poder citá-los, citar alguns, né? A gente está falando de, né, indígenas, negros, mulheres, mulheres negras, né? Estamos falando, né, da comunidade LGBTQI+, né? Então a gente está falando de um grupo, né, que era tido como minoria, né? Mas que, se você parar para analisar, são pessoas, são grupos que representam muito, né? E precisam ser contemplados em todas as questões, né? Contemplados e valorizados, porque seus modos de ver a vida, seus modos de perceber o outro, de perceber as coisas, né? É um modo muito rico que não pode ser deixado de lado dentro de um processo criativo, dentro de um processo de construção e dentro de um processo de emergência do novo, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fala desses grupos, né, e aí trazendo agora muito pontualmente, né, para poder não ficar tanto divagando, mas trazendo mais para a nossa realidade, principalmente uma realidade de uma comunidade de empreendedorismo e inovação, quantos desses grupos a gente tem trazido para próximo, né? Quantos dessa representatividade a gente tem possibilitado, a gente tem proporcionado, né? E aí, o Gustavo comentou, né, de alguns dos eventos da Rio Vale, né? Eu tive a oportunidade, né, até com a Anne, que também está aqui, de realizar um outro meetup desse é, sobre afroempreendedorismo, né, sobre as questões negras, né, dentro do negócio. E eu lembro que e antes um pouquinho de realizar, né, de facilitar junto com a Anne esse meetup, eu tive a oportunidade de dividir desses questionamentos, dessas análises, num conference, né, numa, numa dessas conferências que a comunidade realizou, né. E eu falei exatamente sobre negócios sociais e o panorama do desenvolvimento regional, né. A gente tinha, né, aí eu não sei se ainda tem, mas tinha uma página que registrava, né, as iniciativas, né, os modelos de negócios, as empresas de fato, né, que compunham a... Verdade, Anne, foi fantástico, né, esse encontro. Tinha uma página que compunha as iniciativas, os modelos de negócios, né, que estavam ali participando da comunidade, né? Numa rápida análise, né, e conversa com muitos desses modelos de negócios, né, poucos deles eram desenvolvidos por pessoas negras, né, pouquíssimos eram desenvolvidos por mulheres, né, pouquíssimo, para não dizer quase nenhum, né. Também a respeito, né, do LGBTQI+, né, que é toda essa questão de gênero também, pouco era de orientação sexual, pouco era favorecido, ou era falado, ou era fortemente colocado, né? Na maioria dos meetups que tinham acontecido até aquela época, né? Eram poucas foi pouca a presença de mulheres, né? Dentro desses meetups, e somente um, se eu não me engano, houve uma ação específica para favorecer a participação de mulheres, né? Era uma cota, né? As primeiras X vagas eram destinadas a mulheres, né? E por que eu estou comentando tudo isso, né? Porque a gente está correndo um grande risco, né? Hoje é menos, mas ainda corre, né? De estar dentro da comunidade reproduzindo exatamente aquilo que a gente está visualizando na sociedade, né? Ou seja, a gente tem um grande tem que tomar um grande cuidado de não reproduzir, né, dentro da comunidade de empreendedorismo, se a gente fala, né, a gente pensa
que ela vai ser, né, ela vai proporcionar um desenvolvimento de fato, né, diferente do que a gente até então vem visualizado, a gente tomar cuidado para a gente não reproduzir isso dentro da comunidade, né? Esse olhar é muito especial, porque senão a gente, uma vez reproduzindo isso, vai simplesmente fazer novos negócios de pessoas brancas, hétero, né, cisgêneros, né, de homens brancos principalmente, né, e a gente vai perder toda a riqueza da diversidade. Riqueza essa que a gente já visualiza em muitas empresas, né? Que é uma grande potência, que é um grande tesouro uma grande força dessas organizações. Para citar uma só, por exemplo, a Google, né? Que o Gustavo também comentou que visualizaram, que estiveram lá, né? E que nessa semana fez um movimento muito interessante, né? De desenvolver, de construir, de estabelecer um fundo exclusivo para influenciar negócios de pessoas pretas, né? De pessoas negras, né? Então, assim, é um movimento de uma grande empresa muito em consonância, né, com essa grande com esse grande movimento que também tem acontecido na sociedade, né, a partir de uma hashtag especialmente, né, vidas negras importam, enfim, né. Então a gente precisa é bom que a gente, né, comece a trazer esse questionamento para dentro da comunidade, né? Ah, legal, vamos lá, vamos fazer uma inovação, né? Que bacana. Quantos das vagas do inovação a gente vai destinar para é, pessoas negras, mulheres negras, pessoas, né, com orientação sexual, né, específica, pessoas vindas, né, de espaços periféricos, né, fazer esse processo, né, é parte da gente que está construindo esse movimento, né? Fazer esse processo é importante até para que a gente possa, mais à frente, né, não visualizar comunidades de empreendedorismo e inovação que, como a gente vê em alguns espaços do Brasil e do mundo, né, que basicamente virou um novo clube, né, de pessoas ricas, né, brancas, ricas e assim por diante. E não quando eu falo isso, né, não é para ofender um ou outro, não é isso, mas é simplesmente para a gente analisar, né, como isso está arraigado na nossa sociedade, né, e como a gente precisa ser parte da solução para desconstruir todo esse processo, né? Isso, Anne, legal. Seria muito bom se tivesse um compromisso, né? A gente tem, e aí eu posso dividir também especialmente, né, uma outra comunidade que é muito bacana, que é a comunidade de empresas B, né? Que as empresas estão fazendo manifestos, né, colocando isso público. Essa empresa tem esse compromisso, né? Seria muito bom que nós também, como comunidade, fizéssemos esse compromisso. Nós, como comunidade de empreendedorismo e inovação, né, do sul do estado, fizemos esse compromisso. Então, para a gente não é interessante se desenvolver, evoluir, sem que isso venha junto. Porque senão a gente entende que a gente não vai estar fazendo a coisa correta. A gente entende que a gente vai estar reproduzindo, fazendo novamente aquilo que a gente quer combater, né? Que é um campo de desigualdade, né? Que é um campo de uma desigualdade crescente que o nosso país ainda tem, né? Então, eu lembro, né, na conversa pré-meetup, né, só para adiantar um pouco, a fala da Isadora, que eu posso reproduzir, que também é uma fala minha, né, e da Miriam também, que também pode falar depois mais à frente, que quando a gente olha para o lado, né, quantos negros estão participando desse processo com a gente, né? A gente pode contar no dedo, né? Quando a gente olha para o lado, quantas mulheres estão tocando, né, alguma iniciativa de fato? Estão desenvolvendo algo disruptivo, né? Quantas mulheres estão, por exemplo, né, no processo da tecnologia, né, que sabem programar, que sabem desenvolver, né, que foi feito ações específicas para elas nesse sentido. Então, eu acho que um primeiro
movimento, né, que a gente precisa fazer quando a gente está tratando do tema de representatividade, diversidade, né, dentro dessa comunidade, é estabelecer assim, né? Para a gente não é interessante evoluir sem isso, assim, né? O que que a gente pensa sobre esse assunto? Como é que a gente vai se posicionar sobre esse assunto? Ou a gente vai simplesmente acreditar que isso não existe, que isso é mimimi, que isso porque se você se buscar se empenhar, você vai conseguir chegar, né? A gente sabe que há um grupo, né? Há grupos, né? Não há um grupo, há grupos que saem muito atrás dentro desse processo todo, né? E aí faz parte da gente pensar essa construção, como é que a gente possibilita que esses grupos, né, possam estar com o mesmo grau de oportunidade que os outros, né? Para que até nesse processo de construção, toda essa fala, né, da dificuldade que foi acessar esses espaços possa ajudar a gente a construir caminhos mais fáceis para os próximos, né? Para os outros, né? Como é que a gente consegue ir, né, nos espaços mais periféricos, nas pessoas que pouco têm acesso a determinados conteúdos e falar de inovação? Como é que a gente consegue ir nesses espaços, né, de grupos, né, que tem que tratar milhares de outras questões antes de pensar em empreender e falar de empreendedorismo? Aí sim a gente vai estar transformando, através do empreendedorismo, da inovação, essas cidades que participam da comunidade do Rio Sul Valley. Caso contrário, eu acho, né, na minha visão, que a gente vai estar, de uma certa forma, reproduzindo coisas que não são tão legais, né? Bom, de uma forma geral, eu penso que é esse o caminho, assim, né? A gente precisa estar refletindo sobre. O primeiro que nós fizemos foi no sentido de falar muito sobre afroempreendedorismo, né? E aí, muito bacana que criou-se, né, um grupo que hoje está também, né, evoluindo para uma startup, né? E é muito bem apresentado pela Anne, por um outro grupo muito bacana. E que como era uma dor, né? Como era necessário ser feito. Tanto que essa reorganização ela gerou um fruto e esse fruto tem se desenvolvido cada vez mais, né? Agora, imagine se a gente conseguir trazer, né, mais representatividade, né? Falarmos ali com pessoas relativas à questão da orientação sexual e adotar isso, né, para falar sobre esses preconceitos. E aí o tema, né, preconceitos velados, eu penso que é realmente isso, né? É achar que tá tudo certo. Pô, a gente tá indo bem, estamos desenvolvendo, tal, não sei o quê. Legal. Mas estamos desenvolvendo para qual grupo, né? Estamos permitindo o acesso de quais grupos? Estamos possibilitando a mobilidade social, econômica de quantas pessoas de fato? Ou se a gente está, né, permitindo que aquelas pessoas que já tinham grandes possibilidades de que o empreender era algo extremamente simples para essas pessoas, né? Bastava talvez um empenho um pouco mais, né? Para que elas continuem ali desenvolvendo. E aí a gente realmente vai manter, né, um grupo que já estava andando, evoluindo, e um grupo que nem tinha saído do lugar parado ali ainda. E aí, né, para que eu não seja só eu falando, eu queria ouvir vocês também sobre isso, né? O que vocês pensam sobre isso, né? É algo que já pararam para refletir? É algo que vocês já sentiram de dor? É algo que vocês, em algum momento, dentro das organizações que estão, ou até mesmo dentro dos projetos que estão empreendendo, já pensaram em atuar diferente? Por favor, podem dividir. Fiquem à vontade. Oi, Hugo, boa Boa noite. noite, Hugo. Boa noite. Falei junto com alguém, com o Ian. Tudo bem, Oi, Ian? tudo bom? Por favor, fica à vontade. Segue Tá aí. ótimo. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa iniciativa novamente da Rio Sul Vale, falar sobre esse tema tão necessário e tão acolhedor para a gente, para a comunidade negra, e como o Hugo falou, muito bem falado, a gente
se sente pouco representado em espaços de poder, é muito difícil encontrar nossos pares nesses lugares. Então, acho que é uma iniciativa que deve ter continuidade sempre, esses assuntos, não só da comunidade negra, mas outros grupos de minoria, né? A gente tratar o tema diversidade com mais vezes, né? Como o Hugo disse, eu sou a Anne, através de um meetup que eu e o Hugo criamos, fizemos juntos, né, no Clube Palmares, em Volta Redonda. Eu acabei continuando com a iniciativa do Afro On, que é um projeto com o objetivo de desenvolver afroempreendedores. E muito desse meu negócio, né, o projeto social que a gente criou, foi no intuito de a gente conseguir ver pessoas como a gente em lugares que a gente pudesse olhar para o lado e ver que tinha pessoas como a gente lá, né? Ser representado por outras pessoas. Então, eu acredito que esse nosso encontro hoje é super válido e que ele continue. Miriam, Gustavo, quem mais falou foi o Guilherme, né? Que continue e vocês tragam mais assuntos como esse para a gente fortalecer a comunidade. Legal, Anne, show de bola. Obrigado pela contribuição. Sim, e falando em startups, Hugo, eu acabei, tô sempre me inteirando, né, nesses assuntos em relação à participação dos negros. Eu assisti a palestra, né, do rapaz do Google, que eu esqueci o nome dele, falando sobre essa iniciativa de selecionar startups de profissionais negros, onde o Google vai oferecer aporte financeiro para esses negócios acontecerem. E um dado que me chamou muita atenção do que ele falou foi sobre quando o negro cria uma startup, ele não 10 vezes mais a pessoa branca consegue estar full time no negócio do que o afroempreendedor, porque ele precisa dividir, né? Ele precisa trabalhar para poder dar conta do seu sustento. Então ele acaba tendo que não conseguir, né, trabalhar em tempo integral em prol das startups. E eu vejo que muitos programas de aceleração solicitam isso, que o empreendedor esteja tempo total, né, integral no desenvolvimento do seu negócio. E essa é uma colocação que eu achei pertinente a gente discutir aqui, porque é uma realidade, a grande parte da população negra precisa, né, trabalhar, mas também ter o seu sonho de empreender e ter o seu negócio. Perfeito, Anne. Muito bem colocado, né? Eu lembro que acho que o André Barrense, o nome dele, né? Que comentou sobre isso. E é exato, né? Para a realidade, né, lá de participantes do Google Party, né, que ele fala, né, que são os participantes do programa do Google, né, a realidade deles era essa, né, de que muitos empreendedores, né, minto, não é a realidade deles, acho que é uma realidade que ele também extraiu de uma outra pesquisa, né, que muitos empreendedores, né, negros especialmente, eles não conseguem, né, eles têm que trabalhar e empreender, né, diferentemente da realidade de pessoas brancas que têm um cenário diferente sobre isso, né? Então, até quando a gente fala, né, de desenvolver programas, né, de aceleração de projetos negros ou até mesmo desenvolver projetos ações de incubação, a gente tem que levar em conta também todo esse contexto histórico, né, todo esse contexto social que não dá para fazer exatamente igual como é feito para determinados outros grupos, porque você ali já está limitando, né, criando barreiras. Muito bem colocado, Anne, muito bom. Por favor, Ian, você ia falar alguma coisa? Eu queria... Boa noite, né? Sou Ian, participo. Vamos resumir, né? Estou sempre ali junto com o Hugo, desenvolvendo alguns projetos. Também já tive algumas interações aí com o pessoal, com o Pombo, enfim. Mas eu achei fantástico quando a Ana me colocou, a gente estava indo para a mesma linha, da problematização dessa questão, né? É muito
é muito interessante, assim, para quem não vivencia ou não viveu a mesma realidade, né? Quando a gente fala de uma forma muito enfática, diferenciação, né, da realidade negra, preta, para a realidade branca, soa agressivo, né? Se parar para, assim, de uma forma, olhando de uma forma simplista, soa agressivo. Mas quando você problematiza, você leva realidades, né? Um raio-x da realidade de cada um, né? De histórico, vamos pôr assim, né? Uma realidade, se você olhar de uma forma generalista, né, para ambas as realidades, você vê quão diferente é, né? Eu e o Hugo passamos por exatamente essa situação de realidades de programas de incubação que a gente se inscreveu, alguns que a gente passou e não conseguiu ir. Não é muito distante, né? Falar, não, você precisa de um membro full-time. Nós dois, nenhum dos dois podia ficar full-time, né? Então, mesmo a gente tendo possibilidade, tendo sido bem colocado em programas, teve alguns que a gente não conseguiu participar, né? E tá tudo certo, porque você pensa, vamos pro próximo, né? Mas quando você pega o tipo de, por conta de todo o histórico, por conta de todo o acesso, por conta de todo o nível de informação que na média, né, a população negra dita minoria acessa, os tipos de negócios que esses empreendedores acabam desenvolvendo são muito diferentes, são muito mais de base. Você pega programas igual tinha aquele do Dinho, não sei se você vai lembrar o nome que a gente que eram aqui no Rio também, alguns programas de incubação periféricos, vamos pôr assim, né, fora do mainstream aí, e eles tratavam muito de negócios que hoje são ditos black moneys, né? Negócios de rede, negócios que um ajudava o outro, modelos de negócio que eram casados, por assim dizer, né? Que dependia muito de uma visão de comunidade para se sustentar. Não era aquele unicórnio que desenvolvia um aplicativo que atendia gigantemente várias faixas da população. Eram coisas que atendiam muitas das vezes a própria localidade, né? Então, quando a gente pensa, igual o problematizou no início, que tipo de negócios estão sendo criados em iniciativas grandes e importantes como essa da inovação, e trazendo só um exemplo mais próximo da gente, né? Não atacando a iniciativa em si, mas trazendo uma situação mais próxima, se você pensa que tipo de iniciativa você está incentivando, que tipo de que estilo de vida, né? Estilo de extrato social que você está incluindo nesse tipo de discussão, você corre sério risco de perpetuar essas realidades, né? De pessoas que têm uma realidade, não digo confortável, que nem sempre é, né? Mas pessoas que têm acessos, possibilidades, continuando tendo acesso a possibilidades, e outras que talvez nem sabem que isso exista, continuando sem saber que isso exista. Claro que graças, né, a um trabalho forte de bastante gente, está sendo mais pulverizado, né, pelo número de atingimento que a gente foi relatado no início. Bastante gente está acessando, está sabendo que isso existe, mas quando você traz para uma realidade dessa de necessidade de estar full time, necessidade de ter uma visão mais macro ali de conhecimentos técnicos e de negócios, você vê que a maior parte dessa população não sabe o que é isso ainda, né? Então, se for levar para o lado do impacto que essas iniciativas, conversas como essa que a gente está tendo agora, o quanto esse tipo de conversa precisa ser pulverizada, gravada, divulgada para as pessoas negras, assim como a Anne falou, olhar para o lado, reconhecer pares, né? Falar, caramba, alguém fez, acho que vai fazer, né? Então, com toda a dificuldade, o cara vai perceber que ele tem um representante ou alguém próximo, por assim dizer, da realidade dele, buscando esse tipo de conhecimento, esse tipo de ação. Então, a gente está falando, né, gente, imagine o impacto que causou na gente hoje, nesse grupo que está aqui, saber de situações de metodologias ágeis, metodologias de startup. Quase essa euforia que essa informação causou na gente, o mesmo, por assim dizer, em guardadas as devidas proporções, a gente levar para uma população sem acesso à oportunidade ou à possibilidade de falar para ele, olha, você conseguiria, fazendo um recorte muito específico para a sua realidade de vida, você conseguiria transformar a sua realidade, empreender alguma coisa que você enxerga como uma oportunidade.
o cara vai ter essa reação que nós tivemos quando acessamos um Lean Startup pela primeira vez. Mas isso, infelizmente, não chega na maioria, né? Então, eu acho que vale a conversa, acho que é válido essa conversa que a gente está tendo, mas para partir do princípio que a gente precisa realmente pulverizar esse conhecimento, entendeu? Sim, e por isso que, desculpa até tomar a palavra agora, Hugo, mas que é um tema muito importante para a comunidade abordar, sabe? Porque na inovação tem poucas pessoas negras envolvidas a fundo com isso. Eu lembro que eu participei de uma reunião, né, do Inovação, onde a Rosane estava, né? E eu fiquei muito feliz por ver uma mulher negra participando e estando inserida nisso. Também eu acho que a Maite Lourenço também é envolvida com inovação. E por isso que eu vejo que é um papo assim de comunidade, é algo muito importante para a gente poder falar, né? Porque se a gente só falar e não se movimentar para isso, não vai adiantar de nada. É realmente promover ações, não só debates, mas ações que realmente fazem isso. É realmente promover isso que a gente está fazendo aqui, igual eu tenho uma startup, estou, né, criando uma, então assim, e já vejo que, claro, tem dificuldades normais, mas que essa parte da inovação é muito difícil. Tem poucas pessoas negras envolvidas com isso. Por isso que eu sempre comento com a galera o quanto é importante a gente trazer isso. Não só para a galera do interior, né, para quem, né, conhece Bado Peraí e sabe como que é, mas é realmente para fomentar isso e desconstruir esse tipo de pensamento, né, que inovação é para pessoas brancas. Eu não sei se alguém poderia pensar sobre isso, mas é realmente trazer a comunidade negra para isso, para a inovação, para a tecnologia. Legal, legal, Miriam. Obrigado também, Ian. Iane também, sempre muito boa na fala, né? Obrigado. É, eu penso que, né, hoje grandes organizações, né, têm feito movimentos muito claros, assim, né? A Ambev, né, fez um movimento muito claro, né, criou um comitê de representatividade. Hoje, nos seus programas de trainee e estagiários, né, ela eliminou a necessidade do idioma para que pudesse, né, ampliar o acesso, né, de pessoas negras, né, de pessoas periféricas em seus programas de estágio e trainee. A Google também fez isso, né? O próprio André falou na apresentação que um dos movimentos que eles fizeram foi de eliminar a parte, né, de idiomas para que pudesse favorecer o acesso, né? Maior acesso, vamos dizer assim, desse grupo que também tem grandes possibilidades, mas às vezes o inglês é um grande impeditivo. E acho que, se não me engano, a própria Ambev ela faz o movimento de que, uma vez acessando, eles desenvolvem, incentivam ou vão dando essa questão do idioma para a pessoa lá dentro, né? Enfim, muitas grandes organizações já têm feito esse movimento, né? Mas são ações concretas, eu acho que isso é o ponto principal, né? A gente buscar qual é a ação concreta que esse grupo vai fazer, né? Então, a partir de hoje, a gente vai, né, trocar uma ideia, vai estabelecer para todo aquele que quiser fazer um meetup, olha, você tem que selecionar, você tem que possibilitar, você tem que incentivar, né, que 20% da sua audiência seja de pessoas, né, negras, pessoas de espaços que são periféricos. Ah, como eu vou conseguir isso? Não sei. A gente vai tentar achar outras mídias de divulgação, a gente vai tentar achar rádios comunitárias para divulgar, a gente vai tentar achar associações de moradores, não sei o que a gente pode fazer. Mas são ações concretas, né? É buscar essa representatividade, essa diversidade ao máximo, né? Porque se a gente buscar isso, né, com bastante força, eu acredito que a gente vai conseguir de fato alcançar um grupo de pessoas muito mais engajadas até, né?
porque a gente fala muito, né, que o empreendedorismo negro ele ainda é muito por necessidade, né? Então, talvez nesse empenho, nessa busca por empreender, né, da população negra, não haja ali um planejamento, talvez, né? Muitas das vezes não há um planejamento, um olhar, porque não tem tempo para tudo isso. Não tem tempo, né? Eu preciso fazer porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu acabei de acabei de estar desempregado, ou acabei de ter uma situação adversa na família, enfim, né? Então, eu acho que ali o conhecimento que essas pessoas têm trocado, né, dentro da comunidade, vai sair da bolha e vai promover real impacto. Então, é tentar chegar para essas pessoas, né? É tentar chegar, porque não sei, né? E aí posso estar falando besteira, mas me corrija se eu estiver errado. Falar sobre, né, como o Ian mesmo colocou, metodologias ágeis, né? Design thinking, coisas do tipo. Para o cara que já estuda administração na UF, a gente está, de uma certa forma, chovendo no molhado, né? Porque ele tem acesso a isso, né? Seus professores têm esse conhecimento. Agora, falar isso para uma pessoa que, né, não teve esse acesso, que não tem essa possibilidade, desmistificar isso, traduzir, né, numa realidade possível, aí é o grande desafio, é o grande barato da coisa, né? Que aí a gente vai estar fazendo realmente a comunidade ter o sentido de transformação que a gente quer colocar nela, né? Possibilitar para ela. Eu acho que é mais nessa linha, né? E pensarmos outras ações também, aí fica aberto, né? O que mais a gente poderia estar pensando e propondo, construindo um documento a várias mãos, não somente a mãos negras, vamos dizer assim, né? Mas a várias mãos mesmo, né? Ó, poxa, o que você acha que pode estar dentro, né, desse olhar de representatividade da comunidade? O que de repente você já viu numa organização, numa outra instituição que fez sentido, né? É, recentemente, uma empresa que a gente acompanha bastante, né, que é a Cital, que busca trabalhar finanças sustentáveis, ela fez um programa exclusivo para proporcionar diversidade. E aí, como eu falei, a diversidade ela é um leque amplo, né? Tem a questão negra, tem a questão, né, de LGBTQI+, tem a questão 60+, que são pessoas às vezes mais maduras, né, que por alguma situação saíram da realidade empresarial, corporativa, e agora não conseguem retornar, né? Ter esse olhar mesmo amplo, né? Hoje a gente fala muito com bastante propriedade, né, da questão racial, porque a gente sabe que isso é uma questão estrutural, né? E por isso que eu até comentei da nossa atenção para não colocar isso no campo do mimimi, né? A gente precisa, todo mundo que, né, lembra um pouco da história do Brasil, sabe que, né, no dia 13 houve, né, a abolição, mas no dia 14 não houve qualquer política pública de reparação disso, né? Ou política pública de transformação desse grupo que foi, né, liberto, vamos usar essa palavra. Então, a gente tem ali todo um desafio que vem de anos, né? Então a questão racial ela é uma questão muito forte dentro do país. E talvez é por isso que ela venha sempre na frente quando a gente fala sobre a questão da representatividade. Mas a gente não pode, e aí também, né, fazendo esse olhar maior, né, esquecer das outras questões, né, de diversidade, né? Acho que na hora de construir isso, vale a pena conversar quem é a pessoa que se autodeclara dentro dessa situação. Quer vir construir isso com a gente? Vamos embora. Mas acho que isso é urgente, né? A gente precisa estar construindo isso até pela. O Inovação demonstrou muito claramente que é um caminho sem volta mesmo essa representatividade da comunidade para os principais atores, né? Empresarial, terceiro setor e coisas do tipo. Então está na hora de a gente também colocar isso muito claramente. Olha, a gente quer, a gente vai desenvolver, mas é isso que norteia a comunidade. São esses os pilares, né? Então, dentro desse pilar aqui, a gente não abre mão. Isso é importante para a gente, né? Porque senão a gente vai se sentir parte de outro. Opa, desculpa, pode falar. Não, desculpa te interromper. Uma ideia, assim, pensando numa ação que eu acho que é cabível para a comunidade Rio Sul Vale, que a gente fica pensando em várias ideias, né? Mas uma coisa que eu vejo que aconteceu, acho que em Salvador e São Paulo,
foi Startup Weekend para negros. Não sei se vocês viram esses programas. E os mentores eram negros, os participantes negros. E eu acredito que ali, dentro do que aconteceu ali, com certeza, porque a gente sabe que a grande parte da população negra não tem outro idioma, né? O conhecimento de outro idioma. E no mundo de startups, de tecnologia, é utilizado muitos termos em inglês. Isso acaba dificultando o entendimento de uma pessoa que está querendo começar, de um jovem negro que está querendo começar, ele não entende inglês. Claro que tudo está muito mais fácil na internet, quem quiser buscar isso, busca, mas tem pessoas que acabam se travando, né? Porque eu não sei qual caminho, eu sei que tem na internet, mas não sei se é isso, se é aquilo, e não tem direcionamento. E por conta desses vieses que a população negra traz, de que não é o seu lugar, você não pode estar ali, entre outras questões, ele acaba se travando realmente de participar de um programa onde ele não vai se ver, ele não se vê ninguém como ele, como mentor, como a Miriam disse, né? Quando eu vi a Rosiane na Nissan, eu fiquei maravilhada. Eu falei, não acredito. Primeira vez na minha vida que eu vi uma mulher negra presidente de uma multinacional. Então, eu acho que não precisa ser o Startup Weekend, mas um evento de jovens negros que tenham interesse, né, em inovação e tecnologia, e a partir disso explicar como funciona, como fazer a criação de uma startup, como no modelo mesmo do Startup Weekend. Então, é uma ideia que eu acho que pode ser feita online. Para chegar nessas pessoas, eu acho que tem que ir em escola, tem que ir buscar os diretores das escolas para incentivar a distribuição da informação, os cursos técnicos também, né? Então, eu acho que seria uma possibilidade de ação, uma ideia. Não sei se poderia ser aplicada. Super, super. Acho que é muito bacana assim a proposta, Anne. Aí, Miriam, por favor, né? Vamos anotando que a gente pode também depois construir um documento final, né, dessas orientações, até como um produto final, um resultado. Mas eu gostaria, até porque a gente precisa ter esse olhar cada vez mais democrático, né, de possibilitar que a Esté fale, né, que a Carol, né, que também está aí, fale, né, que o Gustavo, o Guilherme, por favor, gente. Eu acho que esse ambiente é para isso, né? A gente precisa ouvir, a gente quer também discordem, acho que a gente precisa isso é plural, né? E a gente precisa ouvir e interar e conversar, e acho que a gente precisa discutir mesmo isso, né? Discutir no sentido bom da palavra, né? Bom, boa noite, gente. Gostei bastante da fala da Anne agora no final dessa iniciativa, que ela comentou que viu. Realmente eu também não tinha parado para pensar nisso, nem fiquei sabendo dessa proposta, mas achei bem interessante e com certeza é algo que vale a pena a gente levar mais para frente, sim. Uma outra coisa que me passa assim, pela minha cabeça, não sei se talvez pela minha visão um pouco diferente e tal, mas eu vejo algo, até abrir para ver a opinião de vocês, saber o que vocês acham, que isso a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto bastante nesses tempos de empresas abrindo os processos de estágio, de trainee, de vagas, principalmente essas maiores, né? Abordando bastante essa questão, igual o falou, a Ambev, por exemplo. E eu não sei se eu fico, às vezes, com um certo pensamento de que isso, beleza, eles pensam, mas eles aproveitam também para fazer um marketing, alguma coisa assim, para ter uma boa visão da companhia, ou se realmente sabe, algo que eles realmente levam para frente, tem toda uma seriedade. No caso da Ambev, por exemplo, acho que até seja algo que realmente, pelo que a gente vê assim, na empresa, que seja verdadeiro, mas eu acho que
possa ter alguns casos e algumas empresas que eles usam isso como fator de marketing, sabe? Posso estar enganado. E aí até queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a isso, se é uma visão que acontece realmente ou se é algo que está distante, assim. Do meu ponto de vista, pode ser marketing, sim, uma estratégia de marketing, mas ele não vai conseguir sustentar isso se não tiver a cultura na empresa de diversidade. Se dentro da empresa não existir essa cultura, isso, com certeza, isso vai ser, como eu vou dizer, vai ser fácil de transparecer que a empresa não é assim. Então, existe uma frase da Guina Silva, que ela é uma representante, né, de muito renome da comunidade negra na área de tecnologia, que ela fala assim: o racismo é uma burrice econômica. E um outro dado da Locomotiva, do Renato Meirelles, que é um grande aliado na causa da população negra, não só negra como das minorias, ele fala que se, através de uma pesquisa dele, se os negros tivessem as mesmas oportunidades que os brancos, no Brasil, nós iríamos movimentar 800 bilhões a mais na economia. Então, reforçando isso, o racismo é uma burrice econômica. Os negros movimentam 1,7 trilhões de grana. É a maior população do Brasil e é a população que, se a gente não olhar com esse olhar, né, inteligente, estratégico, o Brasil vai continuar do jeito que está. Então, pode ser uma estratégia de marketing, mas se não for sustentado isso dentro da empresa, uma cultura forte, uma cultura de diversidade, isso vai ser isso vai acontecer de ser, como eu vou dizer, vai aparecer isso que não que é só marketing. Então, é necessário, se não for por estratégia, que seja pela sociedade, porque é mais do que necessário para a nossa economia do Brasil. Perfeito, Anny. Mais alguém quer comentar? Concordo, Anny. Obrigado, Guilherme, pela contribuição. Foi ótima a pergunta. Há uma fala aí sobre o greenwashing, né? O pintar de verde, né? E aí eu vou usar aqui vou trazer por esse olhar também da questão da diversidade. Às vezes, quando a empresa só se pinta, né, da temática da diversidade, isso em algum momento transparece, né? Porque isso não está sólido, né? Como a Anny muito bem reforçou. Então, não se sente isso, né, dentro da organização, dentro dos processos e tudo mais, e aí acaba que isso vem à tona, sabe, muito claramente. Que tem algumas empresas de fato que estão querendo surfar essa onda, né? Lógico que tem, né? Mas elas também estão tomando muito cuidado, sabe, Guilherme, por conta, né, da política de cancelamento que também as redes sociais têm promovido recentemente, né? As empresas, quando, né, as marcas como um todo, né, e as pessoas também famosas, né, de grande evidência, quando dão uma escorregada em temas assim muito delicados, estão recebendo um grande cancelamento das redes, né? Então, por isso que tá todo mundo pisando em ovos com relação a forjar determinadas coisas, sabe? Mas muito bem colocado, Guilherme. Obrigado pela contribuição aí. Por favor, Carol, Esther, contribuam, fiquem à vontade. Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer, aprendendo muito com vocês, estou ouvindo. Eu acho que eu vou dividir aqui um pouco da minha experiência pessoal como mulher negra, né? Porque a gente também tem uma questão muito importante envolvendo as mulheres. Eu sou fundadora de uma startup aqui da região, a Women Angels, que é uma startup que a gente protege e empodera mulheres. Protege em relação à violência contra a mulher, empodera as mulheres para que elas tenham autonomia. E aí a gente entrou nessa empreitada de inovação, de startup, e imediatamente eu escrevi meu projeto num programa aqui do Rio, que é o Startup Rio. E o Startup Rio foi o Startup Rio 2019, vocês devem conhecer, né? Até porque o Vale apoia bastante o Startup Rio. E eu me inscrevi, e aí a gente passou por todos os processos, passou pela banca, e eu fiquei muito espantada, assim, né? Para vocês verem como isso realmente
está no nosso dia a dia, porque nas startups que nós tínhamos aqui no Polo de Barra Mansa, a gente tinha apenas 2 proponentes mulheres, né? Uma branca e eu negra. E quando eu fui para o Rio, eu vi que a situação era ainda pior, porque a gente tinha 43 startups, e se a gente tiver 6 proponentes, é muito. Então, assim, a grande maioria é homem, e das proponentes do Rio também, todas eram brancas. Então, eu era a única mulher negra, né, que estava ali, né, representando a nossa raça, e, além disso, um projeto que é para mulheres, um projeto para mulheres também, né, de mulher para mulheres. E aí eu fiquei muito chocada, né, porque a gente nunca espera que seja tão distante, né, a participação dessas pessoas. Mas a gente percebe também que é sempre importante esse começo, né? O que vocês vêm falando da questão de fomentar isso, de fomentar esse protagonismo. Porque assim que alguém começa, as outras pessoas elas vão começar a ter algo para se inspirar. Muitas vezes passa a vida sem ter fonte de inspiração. Então, a gente olha nas novelas, a gente não tem pessoas negras no papel de protagonista. A gente está na faculdade, a gente tem raríssimos professores negros, né? Então, a gente a vida toda vendo pessoas negras sempre em posições de trabalho, né? Mas, assim, nunca como chefe da organização, como a Anne falou, né? Nunca como CEO, nunca como empreendedor. Então, assim, falta essa representatividade. E aí, o mais legal, assim, é que teve o Startup Rio 2020 agora, e agora no Polo de Barra Mansa, nós já somos, em vez de 2, agora a gente somos 4. E são 3 amigas minhas que conheceram o Almenendia, conheceram o Startup Rio 2020 pela minha participação e se inscreveram e agora estão lá protagonizando soluções e negócios para mulheres, para meio ambiente, para sustentabilidade. Então, eu acho que é muito importante essa participação. E eu quero fazer uma ressalva também, assim, porque eu acho que eu fico muito me vigiando em relação a isso, e eu percebo que muitas vezes a nossa comunicação é muito complexa para as pessoas que estão chegando. Então, dando a minha contribuição, assim, eu acho a ideia do evento espetacular, de fazer um evento que chame a comunidade negra a participar melhor como empreendedor, né, e dar os caminhos para que essas pessoas possam desenvolver ideias, porque essas pessoas têm muitas ideias, porque elas vivem aquelas questões do dia a dia delas, e elas querem resolver, mas elas não sabem como. Então, acho que quando você chama a comunidade, faz muita diferença, mas eu acho que a gente tem que pensar também muito como a gente vai comunicar isso, como a gente vai abraçar essas pessoas. Porque a maioria das coisas que a gente fala, os termos, as didáticas, são para pessoas que já são empreendedoras, né? É muito fácil de entender, ela acha que é uma coisa tranquila, mas para as pessoas que estão na periferia, parece uma coisa muito difícil, parece muito distante, sabe? Parece que vai ser um processo que vai ser super complicado, super longo, mas, poxa, eu não entendo como funciona. Então, pensar nessa facilidade de como a gente pode se comunicar melhor com a comunidade negra, principalmente a periférica. Ô, Carol, gratidão, viu? Perfeita a sua contribuição e acho que também casa, né, ou complementa, né, aquela fala... Ih, Carol caiu. Mas complementa a fala até que a Anne e depois Ian também colocou, né? De que a realidade dos programas, dos projetos que a gente for fazer, ela tem que ser pensada para essa outra realidade, né? Não é minimizando, menosprezando que se ele não vai entender. Não, mas é que é um grupo que já historicamente não teve acesso a determinadas questões, né? Então acho que de fato levar isso com uma roupagem, com uma linguagem muito própria, para que possa ter uma aderência ainda maior, né? E não ser fator de repulsa, né? Ser fator de, puxa, com esses termos, com essa fala, isso daí não é para mim, com certeza, né? E aí, né, muitos colocaram, e recentemente a gente teve um grande movimento também nesse sentido,
da representatividade, né, do ator do Pantera Negra, né? Como houve uma comoção geral, porque era realmente, de fato, uma necessidade ter um norte, né? Ter alguém, ter uma referência, né? Ter alguém para que a gente pudesse falar assim, caramba, olha, poxa, é meu ídolo mesmo, né? Então a Carol colocou isso muito bem, né? De quem são as pessoas negras que têm hoje despontado, né? Para ser essas referências, para ser essas pessoas que vão falar, olha, eu consegui com toda a dificuldade, mas você também pode conseguir, a gente pode ajudar você. E aí falou muito do empreendedorismo de rede, que realmente é o cenário muito do que hoje, né, se fala justamente do afrobusiness, fala muito do black money, né, que na tradução livre é o dinheiro preto mesmo, né, que circula entre nós, que proporciona e incentiva as nossas causas, né, é nessa linha, sabe? Então, acho que é pensarmos mesmo nisso, né? Como a gente consegue, né? Falar até, né, sobre toda a representatividade do povo negro mesmo, né? Sua história, sua cultura, né? Trazer isso à tona que muitos negros, infelizmente, não sabem, né? Suas origens, porque foi tão forte esse processo de violência, né? Velada e algumas explícita e muitas outras também veladas, né? Que descaracterizou, né? Que desconstruiu toda uma cultura, uma memória, né? E a gente precisa também estar relembrando isso, até para que todos se percebam parte disso, né? E queiram incentivar, fomentar e desenvolver, né, essa comunidade também. E não é uma comunidade à parte, tá? Só para ficar claro, né? A gente, quando fala disso, não é porque a gente quer fazer uma Rio Sul Valley Black, não é isso, né? Mas a gente quer proporcionar, né, o acesso de muitas pessoas negras, até para que elas também sintam que esse espaço também é delas, né? Elas sintam que elas também estão representadas aqui, que elas também podem desenvolver seus modelos de negócio aqui, modelos de negócio próprio a partir das suas realidades aqui, né? E que elas vão ser acolhidas aqui também. Então é esse chamado para essa construção que a gente precisa estar fazendo constantemente. E precisa, né, Gustavo, uma construção forte, né? Igual você comentou do filme, né, do Pantera Negra. Eu até já tinha comentado com alguns colegas, também falei na minha rede social, o quanto isso representou para a comunidade como um todo, sabe? Porque é isso que foi desconstruído, uma história foi desconstruída, né? Com nomes citados, com essa diferenciação, como se precisássemos de algum bônus para conseguir alguma coisa, e não foi isso. Até o ator que fez, né, o Pantera Negra foi assim, incrível, porque ele não usou da saúde, né, para causar comoção. Foi através do talento dele que ele conseguiu o que conseguiu. Então, assim, ele não falou só de um filme, esse filme não falou só de um entretenimento, né? Mas carrega, sim, não só cultura, mas uma percepção forte do que a gente é capaz, né? De olhar para o povo negro e não sentir pena, não sentir, não, eles precisam de um favorecimento, eles precisam, não, nós somos pessoas que temos a plena capacidade de conseguir conquistar. Prova disso é ter pessoas negras em comunidades, ter pessoas negras na inovação, ter pessoas negras como doutoras, ter pessoas negras como médicas, em todo o âmbito da sociedade. Então, o objetivo nosso com esses meetups, não só com esse, mas com os próximos, é isso, sabe? Não só chamar a comunidade negra, mas chamar a sociedade, a comunidade como um todo a participar dessa transformação. Porque isso foi tão perdido que a gente está reestruturando, está, vamos dizer assim, refazendo isso. E não com um olhar de pena, mas com um olhar de posicionamento e de muita coragem, eu acredito. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais as coisas vão acontecendo, a gente vê, isso não é só fora. Eu já sofri muito preconceito. Não digo... Na minha sala de faculdade eram poucos negros, né? Eu faço engenharia de produção, né? E por muito tempo
a gente viveu com essa base, sabe? Com essa base, não, né, precisa de algo para passar, precisa de algum esforço, olhando com diferença, como se a gente precisasse de alguma coisa, e sem olhar a capacidade que tem. Por isso que é necessário falar desse assunto. É necessário se posicionar, é necessário ter coragem de falar assim, eu quero estar na área de inovação, eu quero contribuir para uma comunidade de inovação, sendo negra, sendo mulher, sendo cristã. Então, independente do rótulo que você receba, eu acho que é realmente essa reestruturação que não é feita só pela comunidade, mas é feita através da comunidade na sociedade, né, que eu acredito muito nisso, pode gerar grandes mudanças. E não é só em ações pequenas, é no seu cotidiano. É por isso que a gente está fazendo essa primeira série. Eu queria muito que a Isa tivesse entrado, mas não sei se ela vai conseguir entrar, né? Porque é esse o nosso objetivo, e não é meu e da Isa ou do Hugo, é de uma comunidade como um todo, entendeu? É a comunidade Rio Sul Vale. Quando a gente estiver representando ela, a gente estiver representando, né, todos os membros da comunidade e pensando nisso, em reestruturar o seu pensamento de sociedade, de participação disso. Legal, Miriam. Perfeito. Muito bem colocado mesmo. Obrigado, viu? Bom, a gente está caminhando, né, pro final. Acho que vou abrir aqui também para quem quiser fazer mais alguma colocação, né, a respeito do que achou, né, também, do que se foi relevante, se foi interessante, né? Alguns já colocaram, mas aqueles que ainda não se colocaram quiserem também reforçar. Sigam nossas redes sociais, né? Como diz o povo, se inscrevam no canal, né? Marque, não, como é que é? Apertem o sininho, né? Ou sinalize o sininho, não sei. Eu não sou blogueirinho, não sei falar essas paradas. Mas, basicamente, assim, né? A gente está caminhando para o final. Vou abrir aqui, pedir para o Gustavo ou para a Miriam, né, fazer as falas finais, né? Mas da minha parte, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença de todos. Eu acho que foi enriquecedor, foi maravilhoso, né, trocar essa ideia com vocês. Eu acho que abrimos aí um caminho, né, bem interessante para a gente fazer ainda mais trocas, né? E aí construir mais coisas, né? Eu acho que os meetups eles servem para abrir nossa cabeça, abrir nosso entendimento sobre determinados temas, mas principalmente para a gente, como a gente tem essa autonomia, essa liberdade, né, de estarmos numa comunidade e propormos coisas, de também propormos ações, né? Propormos coisas que vão contribuir para o bem comum, né? Então eu fico muito satisfeito de que hoje a gente cresceu como pessoas, né? Através dessa fala, através dessa discussão, né? Que é uma palavra saudável, não vamos entender a discussão como algo ruim, né? E através dessa troca mesmo, né? Entre nós, né? E que venha mais, que tenhamos mais, que possamos participar de mais, né? Sejam eles, né, relacionados diretamente à questão da representatividade, ou sejam eles sobre outros temas, mas que sejamos a representatividade nesses outros espaços, né? Obrigado a todos, foi fantástico. Então, por favor, Gabriel e Miriam, se quiserem concluir, fiquem à vontade. Eu gostaria muito de dar uma palavrinha final. Por favor, Matheus, fica à vontade. Eu cheguei agora, né, e assim, então não peguei muito do que foi dito, mas eu sei da temática. E assim, Hugo, é muito importante da gente ter próximo de nós, principalmente dentro da comunidade, pessoas que entendam esse desafio mais na pele, sabe? Então, assim, quando a gente tem essa realidade mais próxima, a gente consegue desenvolver medidas e ações para conseguir impactar outras pessoas, para levar essa realidade mais próxima para as outras pessoas também, sabe? Então, assim, ter o teu contato, ter você mais próximo de nós faz muito sentido também. Eu acredito que não só para mim, mas para todos, entende? Então, assim, cara, muito obrigado, por mais que eu não tenha conseguido estar aqui desde o início, né? Eu estava numa reunião também, e assim, cara, com certeza foi enriquecedor para todos, eu peguei um finalzinho, então, assim, foi um papo muito bacana. E é muito importante que você esteja nos próximos também conosco, né? Para passar teu ponto de vista também. E, cara, muito obrigado.
Pô, Matheus, gratidão, cara. Fico feliz, viu? Pode deixar. Sempre que for possível, né? Eu vou me empenhar para estar assim, me organizar para participar e a gente crescer juntos, né? Enriquecer isso mesmo. Obrigadão, viu, cara? Parabéns aí. Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo. A gente encerra mais esse meetup, né? Falando para vocês, né, continuarem acompanhando as nossas redes sociais, porque nós vamos promover outros meetups sobre o assunto. Então a gente conta com vocês, né, para compartilharem e deixem feedback também de como foi para vocês esse bate-papo. Para mim foi bem legal, né? Eu já estava conversando com o antes. Então foi bem legal expor isso e ouvir também a opinião de vocês. Esse é o ideal do meetup, cada um dar a sua opinião, participar junto, que é muito legal, é muito importante, não só para a comunidade, mas para a sociedade como um todo. Então, galera, Vamos tirar foto, Miriam? Vê se a galera pode é, abrir a câmera, para quem puder abrir a câmera, logicamente. Aí faz aí o. oi? Show, galera. Obrigado, Brandão. Meu Lima. Gustavo. Gustavo Lima. É. Obrigadão, viu? Obrigadão, viu? Miriam, novamente obrigado pela parceria aí, pela ajuda de sempre, né? Pela ajuda, né? Por ter tocado isso também junto. E pena mesmo a Isa não ter conseguido participar. Mas a gente vai participar numa próxima. Obrigado a todos, boa noite, viu, pessoal? Anne, brigadão pela participação, né? Anne, Ian, né? Carol, né? Esté, que não pôde falar, mas dividiu também. Gabriel, enfim, todos, né? Obrigado, viu, galera? Obrigadão, hein, Anne? A gente vai se falando, hein, Anne? Vamos junto. Abraço, tchau, tchau. Valeu, galera.